Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje vamos conversar com o Dr. Geraldo Amorim, que é um médico nutrólogo, entende muito também da parte de implantes hormonais, é nefrologista, e hoje nós vamos conversar sobre a importância fundamental dos exercícios físicos para a saúde, ok? Essa é uma das lives que fazem parte do lançamento do meu nono livro, o que deve acontecer agora em 2023, no máximo nos próximos meses, e para esse lançamento, eu estou procurando chamar os melhores nomes que eu conheço entre médicos e profissionais de saúde do bem, sabe? Para poder falar sobre as bases da saúde, que são principalmente os hábitos saudáveis de vida, que é o estilo de vida saudável, ok? Quando o Geraldo entrar aí na live, que ele deve estar pedindo para entrar daqui a pouco, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso que eu vou falar agora, mas a gente se esforça na integrativa de verdade, na ortomolecular de verdade, para ensinar para vocês que nós ajudamos a guiar o processo, prescrevemos, pedimos exames, damos dicas, mas quem entra ou não no processo mesmo de melhorar a própria saúde, de recuperar, manter e melhorar a saúde, são vocês, sabe? Tem coisas que a gente não vai poder prescrever para vocês, a gente não vai poder fazer por vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que... Ótimo, voltamos aqui. O Geraldo estava falando comigo aqui no WhatsApp, né? Para não esquecer de deixar gravado para vocês, vai ficar gravado, ok? Porque essa live hoje é para realmente ajudar vocês a entenderem de uma vez por todas que hábitos saudáveis de vida são fundamentais para a saúde, são o que mais importa para a saúde, e a gente não tem como praticar esses hábitos de vida por vocês. Você pode ter os melhores médicos, os melhores nutricionistas, os melhores personal trainers, os melhores fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, enfim, qualquer profissional de saúde. Se você mesmo, você mesma não melhora os seus hábitos de vida, você não vai conseguir os melhores resultados ou qualquer resultado em saúde, tá? Claro que bons tratamentos ajudam, bom acompanhamento ajuda, sabe? Bons exames ajudam, mas você, em primeiro lugar, precisa melhorar os seus hábitos de vida. E não é tê-los perfeitos, tá? Ninguém aqui cobra a perfeição de ninguém. A gente cobra que você faça o seu melhor. E aí, fazendo isso, você tem tudo para ter o melhor na sua saúde, sabe? Eu até digo em consultório, meus pacientes já sabem disso, que paciente que não queira melhorar os hábitos de vida, nem traz para consultar comigo, sabe? O paciente tem que querer. Eu não vou cobrar que sejam perfeitos, mas eu vou cobrar que ele constantemente queira manter hábitos de vida minimamente saudáveis e que queira o tempo inteiro melhorar esses hábitos de vida, ok? Eu tô esperando o Dr. Geraldo entrar. Ele não pediu para entrar ainda não, tá? Mas aí a gente vai começar a conversar sobre a importância dos exercícios físicos, tá? Para a saúde. Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar para vocês sobre introdução. Desculpem, essa tosse faz parte de uma virose que aqui em Brasília muitas pessoas estão com essa virose. A minha tá indo embora, mas fica essa tosse chata no fundo, por secreção retida nas pequenas vias, que é a secreção mais difícil que tem da gente mobilizar. Vocês vão encontrar muito mais material sobre a importância dos exercícios físicos regulares no icaro.med.br/exercícios, tá? Sem o acento, claro, porque é um link, ok? E sobre saúde em geral, para vocês entenderem o contexto no qual os exercícios físicos está inserido, vocês vão encontrar no icaro.med.br/saúde, sem acento também, porque é o link. E lembrando que os hábitos saudáveis de vida você encontra todos
lá no icaro.med.br/12 hábitos resumidos, em um vídeo aí com 3 minutos e 50 de duração, se eu não me engano, tá? É um vídeo bem curtinho mesmo, para você poder manter esses hábitos saudáveis de vida o máximo possível na sua cabeça, na sua rotina, assistindo um vídeo curto que eu pedi para um paciente meu fazer profissionalmente para ficar para vocês sobre esses hábitos saudáveis de vida. Então esse vídeo tá lá no icaro.med.br/12 hábitos, tá? Lembrando para vocês que o meu canal no YouTube tá sob censura e agora foi desmonetizado recentemente. E eu acho que o YouTube tá querendo mesmo banir o meu canal, já que tá usando para suspender essas coisas vídeos antigos, tá? Mas enquanto está lá, ok? Deixa eu ajustar o volume aqui. Olá, Geraldo, tudo bem? Olá, meu amigo. Tudo Tá me bem? ouvindo Boa noite. direitinho? Ouvindo super bem. E você? Também estou ouvindo, obrigado. Eu acho que talvez você tenha que descer um pouco a sua cadeira para não cortar sua cabeça. Peraí. Ou subir o celular aí. Tá melhor, né? Pronto, melhorou. Ainda corta, mas é só o tampo, tá tranquilo. É bom que você fica com menos cabelo e aí eu não fico incomodado, tá tranquilo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer por você ter aceito o meu convite para a gente conversar aqui sobre saúde, coisa que a gente gosta muito de falar, e queria que você se apresentasse aí para o pessoal, né? Por favor. Então, Ícaro, para quem não me conhece, eu sou o Geraldo Amorim. Eu sou médico nutrólogo aqui em Recife, já com 20 anos de formado. Trabalho nessa área de performance, emagrecimento e hipertrofia já há mais ou menos 9 anos. Quando eu comecei na área, né, nessa área mais voltada, eu era nefrologista apenas há 10 anos atrás, e quando eu enveredei nessa área de medicina funcional, eu pude contar, inclusive, com a sua contribuição, né, que é uma referência no país, é uma referência para os colegas. Eu lembro da primeira aula que você veio dar aqui em Recife, que eu participei, e que foi e é uma influência muito positiva para mim até hoje. E ao longo desses 9 anos que eu saí apenas da nefrologia para começar nessa outra área voltada para envelhecimento com saúde, né, foram várias pós-graduações. Né? Teve a pós-graduação de hormonologia do Dr. Ítalo Rachid, na sequência as pós-graduações em medicina do esporte, medicina ortomolecular, depois o mestrado em sarcopenia, né, porque a parte da parte de massa muscular e saúde muscular é uma área que me interessa muito. E depois veio a titulação em nutrologia e estamos juntos, né, doutor Ícaro, eu, o senhor e mais uma turma de colegas dentro dessa área, vamos dizer assim, futurista e surpreendente, que é o que a gente define como medicina funcional, né, que é voltada para o envelhecimento com saúde e que engloba tantas áreas afins. Mas agradeço demais o convite e vamos falar do que a gente gosta de fazer. Eu me sinto muito honrado com as suas palavras, porque eu lembro também do evento que eu fui palestrar em Recife, isso foi em 2015, se eu não me engano, né? Foi. Final de 2015 ou 2016. A gente era E criança, aí a gente era menininho. eu tinha mais cabelo, eu me preocupava em pentear para o lado ainda. E aí, muitas pessoas boas estavam lá no auditório, né? A Rebeca, o Serjão, se eu não me engano. O Glaucius também. E foi muito legal. Eduardo Magalhães. Eduardo. Isso. E aí eu estava lançando meu 5º livro. Agora, se Deus quiser, em breve, eu vou tentar deixar para a humanidade o 9º livro, que é um livro sobre hábitos saudáveis de vida, como todos os meus, mas com dois diferenciais básicos. Primeiro, que esse livro não tem opinião chata de editor, de revisor, de editora, não. Eu escrevi 100% e o máximo de opinião que vai ter é da minha esposa, que é o amor da minha vida e que é uma revisora excelente de todos os meus livros, e eu gosto muito das pontuações dela, mas eu e ela,
sabe? Muito legal. E o segundo é que esse livro, eu sei que eu posso falar isso de coração aberto, para um cara super espiritualizado e com quem eu gosto muito de conversar sobre isso, que é você. Esse livro vai ser completamente gratuito, são mais de 200 páginas, ele é para a humanidade. Em PDF ele vai ser completamente gratuito e o custo dele impresso, eu vou procurar sempre fazer parcerias para ele ter 1.000, 2.000, 3.000 exemplares impressos para eu distribuir gratuitamente onde eu for, sabe? Que maravilha, meu Porque amigo. Deus, Giraldinho, veio através da espiritualidade do bem dizer desde o ano passado, é hora de fazer aquele, é hora de fazer aquele. E de graça deu que de graça recebeste, Mateus 10. Então, Exato. cara, gente como a gente tem tanto na vida. A gente tem tudo. A gente tem absolutamente tudo. A gente está no 0,1% da humanidade que pode olhar e falar, a gente tem tudo. Isso, Toda a roda da vida. Então, a gente precisa retribuir, isso. sabe? E o fato de eu ter convidado você aqui, eu vou conversar com a Germana também, que é do nosso grupo. Vou falar sobre exercício também em breve. Eu resolvi pegar os dois melhores que eu julgo de exercícios, sabe? Para vocês falarem mais do que eu, porque vocês entendem mais do que eu, porque eu estava falando antes de você entrar. A gente é escolhido pelas pessoas para gerenciar o processo de melhoria dessas pessoas. Mas tem coisas que a gente não pode fazer por elas. Tipo, Isso. água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol. Cara, a gente orienta, a gente faz exames, a gente mostra o tamanho do problema, mostra como fazer, mas só essas pessoas podem fazer por elas mesmas, né? Isso. E, Isso e mesmo. os exercícios, depois de água, alimentação e respiração, os exercícios vêm como hábito top, porque senão você não circula tudo que você ingeriu, você não desintoxica, você não distribui, você não cicla o oxigênio, você não tem nada sem exercício, você não tem a produção de centenas de fatores para neuromodulação, para reparo, para anti-inflamação, quer dizer, são tantos benefícios. Então agora eu honrosamente passo a palavra para você para poder aprender com você. Como é que você poderia resumir para essa galera que vai ver esse vídeo, que está assistindo, a importância dos exercícios físicos para a saúde? Eu vou começar falando, Ícaro, da importância que o exercício teve na minha vida. Por incrível que pareça, até os 16 anos, eu era um adolescente muito sedentário. Eu sempre fui um rapaz muito estudioso, sempre dei muito orgulho para minha família, para meu pai, para minha mãe, graças a Deus. Vim de uma família, não era uma família pobre, mas era uma família de recursos muito limitados. E a herança que o meu bom pai me deu foi estudar, além da herança espiritual e religiosa que eles me deram e que é a minha base até hoje. E aos 17 anos, eu muito magrinho, como diz aqui no Nordeste, só tinha a cabeça e a orelha. Eu comecei a fazer musculação. Na época, o meu treinador era Marcos Farias, que hoje é um jovem senhor que ainda atua. E a musculação na época, ela fez uma maravilha no meu corpo, né? A gente comia aqui no Nordeste batata doce, inhame, as raízes, né? E eu lembro que em um ano de treinamento eu aumentei coisa assim de 8 quilos, né? E eu vi a maravilha estética que aquele esporte fez para mim, né? Tanto que até hoje, pelo meu próprio exemplo, eu sou um entusiasta de musculação. E quando eu acabei, aí eu entrei em medicina e sempre gostei da parte esportiva. Acabei fazendo clínica médica, fiz nefrologia, né? Sou preceptor da residência de nefro e de nutrologia do HC aqui em Recife hoje. Mas o Deus, como tem um tempo para tudo, disse assim, meu filho, faça isso aí por enquanto, daqui a mais uns anos, aí você entra nessa parte aí de estudar mais a fundo, né, a parte de hipertrofia e performance. E quando eu comecei a estudar hipertrofia muscular, com afinco, a partir de 2014, coincidiu com a primeira pós que eu fiz de hormonologia, foi muito interessante, né, porque a musculação, para quem não sabe, a musculação ciência, Ícaro, é uma ciência muito recente, né? Antes do ano 2000, a musculação não existia nem como cadeira oficial do curso de educação física.
né? Musculação era delegado a uma zona de exclusão, que musculação não deixava as crianças crescerem, grávida não pode fazer musculação, e idosos fazer musculação aumenta a pressão arterial. Então, tinha toda uma panaceia de temores em relação a esse esporte que é tão maravilhoso. E quando eu entrei em 2014, eu comecei a estudar um esporte que cientificamente estava nascendo para o mundo acadêmico, né? 14 anos só. E desde lá, eu estou focando em musculação, porque a musculação, além de eu ser um grande entusiasta, ela é o que traz, vamos dizer assim, os resultados do que a gente vê nos trabalhos científicos hoje sobre saúde. Tá? E 2014, quando eu comecei a estudar com afinco, em 2017 a gente fez o primeiro simpósio de hipertrofia muscular aqui em Recife. Na época veio o Rodrigo Schroeder, veio o Tonton, que está morando em Portugal hoje, nutricionista, veio o Eduardo Nunes, veio o Leonardo Mata, que é aí do Rio, e a gente fez um simpósio muito interessante de hipertrofia envolvendo todos os profissionais de saúde. E eu vejo hoje esse entusiasmo com a musculação crescendo e eu vibro com isso, porque eu vi praticamente a musculação adolescente hoje se tornando uma adulta do ponto de vista científico. E o nosso corpo, cara, ele é uma máquina que nasceu para se movimentar. A gente tem mais de 600 músculos no corpo, Ícaro. Então, esses músculos não estão ali de graça. Eles precisam de movimento para que, a partir do movimento que a gente realiza com eles, porque uma das funções da massa muscular esquelética é o movimento, a gente possa ter para a gente as contribuições de saúde. Né? A musculatura esquelética, para você ter noção, ela representa no adulto normal ali de 40% a 50% do peso corporal. Né? E além dessa função óbvia de locomoção, né, de movimentação, como eu estou aqui gesticulando, movimentando a musculatura esquelética, ela tem um ponto importante de regulação metabólica. Né? Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte, né? A gente recebe, obviamente, você no consultório, muitos pacientes com resistência à insulina e o famoso pré-diabetes, na verdade. Pacientes com curvas de insulina alteradas, hemoglobina glicada acima de 5,7, glicemia de jejum acima de 100. E eu costumo dizer para esses pacientes o seguinte, muitos já vêm para a gente usando pelo menos uma biguanida, né, como a metformina, e eu digo para eles o seguinte, olha, a melhor metformina da sua vida é fazer musculação. Porque imagine que você, melhorando sua massa muscular, você vai aumentar as prateleiras e a despensa da sua casa corporal para poder armazenar essa glicose que está sobrando no seu sangue. 40%, Ícaro, da glicose que a gente ingere a partir de uma refeição, ela é armazenada na massa muscular esquelética. Se a gente não tem massa muscular esquelética suficiente, aí no linguajar leigo, né, do nosso paciente, essa glicose ela vai sobrar no sangue. E ela vai servir como um marcador de um pré-diabetes até chegar num ponto de corte acima de 126, onde o indivíduo é considerado diabético, que é uma doença que a gente sabe que vem ao longo de anos a resistência à insulina, até chegar naquele marcador numerológico de 126 para dar o diabetes. Então, quando a gente fala isso para os pacientes já ficam encantados, né? E a gente começa a fazer o nosso trabalho de formiguinha dentro do consultório, que é o trabalho de convencimento. Porque a gente tem um papel, como você falou aí, de educadores dos nossos pacientes. A gente não está no mundo, eu vou falar uma expressão, a gente não está no mundo aqui para dar pinta não, meu amigo. A gente está aqui no mundo para contribuir. A gente não está no mundo para lacrar, não. A gente está no mundo para contribuir. Por quê? Igual a todo mundo aqui, qualquer dia, eu e o doutor Ícaro vamos estar lá no cemitério número tal, dentro de um caixão. E o que vai valer é a contribuição que a gente deixou aqui. E que a gente vai prestar conta disso lá para Nosso Senhor, né? Do outro lado lá. Pelo menos é isso que eu acredito que meu pai me ensinou. Né? E essa massa muscular esquelética e essa ciência da musculação, ela nos ensinou que a nossa massa muscular esquelética ela é um órgão endócrino, igual a nossa tireoide, produz hormônios, igual os testículos produzem a testosterona, igual os ovários produzem estradiol e progesterona, igual a nossa maravilhosa adrenal produz o cortisol. A gente tem os músculos que produzem as chamadas miocinas, né? Que são os hormônios que todas as vezes que você submete essa massa muscular ao movimento, você libera essas miocinas.
Um ponto importante, antes de falar das miocinas, eu acho que para o nosso público aqui, o seu público e o meu que está entrando aí, muita gente bacana, é a gente diferenciar o que é exercício, isso é uma coisa importante, do que é atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento muscular que você faz que você gasta energia. E isso, miocinas, doutora. É bem interessante esse termo mesmo. Por exemplo, eu tenho uma tia minha, Edinha, que é uma tia que me criou, viu, Ícaro? Ela mora lá no interior. E ela veio fazer um processo de emagrecimento na época com a Nutri, que trabalhava comigo, muito querida Mariana Domício. Mariana, sob minha orientação, a gente junto, eu prescrevi toda a parte de equilíbrio metabólico e hormonal para ela, Mariana prescreveu a dieta e ela voltou 2 meses depois, 7 quilos de massa gorda mais magra. Aí a doutora Mariana fez assim, tia Edinha, qual foi a academia que a senhora treinou, não é? Aí tia Edinha disse, não, minha filha, eu varro o meu terreiro 3 vezes por dia. Ela pega a vassoura e varre o quintal todo e pega a lata d'água lá da cisterna. Até hoje ela faz isso, ela tem 65 anos. Então o gasto energético da minha tia é muito alto. Juntou com a dieta hipocalórica, com a reposição da menopausa, que é importante para manter o metabolismo muscular, ela eliminou 7 quilos de massa gorda e ainda gerou hipertrofia, ganhou 1 quilinho lá de massa muscular, foi lindo. Então, palmas para a Tiedinha. A Tiedinha é o máximo, ela é a coisa linda da minha vida. Então, a atividade física da labuta do lar, ela já é interessante para você favorecer sua saúde, já produz as miocinas, que eu vou falar já já. Então, a atividade física é isso, qualquer movimento muscular, atividades diárias de casa, uma caminhada que você gasta energia. O exercício, por sua vez, ele é a atividade física planejada. É aquela que você chega lá na academia pela primeira vez, todo desconfiado, não é? Quando a gente entra. Geralmente a gente não está muito bem de shape, né? Ou está muito magrinho, ou está gordinho. E o professor diz assim, não, meu amigo, você vai fazer hoje, vamos começar uma fichinha ABCD, a periodização começa com pequenos grupos musculares, vamos fazer 3 séries de tanto para o bíceps, 3 séries, você olha para o cara assim, perdido no começo. Mas essa programação e esse planejamento é o exercício, né? É você fazer a atividade planejada e com uma determinada finalidade. Isso é super importante, porque o exercício já cai na seara do planejamento, que entra a musculação e os outros exercícios, né? Exercício de alongamento, exercício de flexibilidade, exercícios aeróbicos planejados. E um conceito importante também é o sedentarismo, né? A própria Sociedade Endócrina, a SBEM, ela está lançando uma campanha de sedentarismo zero, onde você, para tirar o indivíduo a um contador de passos. Então, aí, o seu paciente que chega sedentário, os amigos aqui e os parentes aqui da sua audiência que tem alguém sedentário em casa, estimulem essas pessoas a andarem pelo menos 10.000 passos por dia. Se você der 10.000 passos por dia, por definição, você já sai de um estado de sedentarismo e você já começa a ter os benefícios da manutenção da sua saúde. Então, a gente definiu atividade, a gente definiu exercício, sedentarismo. Aí, vamos voltar lá para as miocinas, tá? Eu sou assim, viu? Eu vou e volto na conversa, mas eu amarro o caldo, viu? E se quiser me interromper, doutor Ícaro, por gentileza, viu? Me interrompa, porque eu falo muito mesmo. Falo Por muito. enquanto, eu estou aprendendo muito na aula. Muito obrigado. Continue, por favor. Então, vamos lá. Quando o músculo produz miocinas, essas miocinas elas são produzidas, vamos lá, tanto pelo exercício aeróbico, por exemplo, você está lá correndo na sua esteira, 5 km por hora, você está produzindo miocinas. Ou você já é um paciente que tem um grau de condicionamento maior, você está fazendo um HIIT, que é um treino intervalado. Você está correndo 1 minuto, você para 30 segundos. Você corre 1 minuto, para 30 segundos. Isso é o HIIT, né? O High Intensity Interval Training. Ou você está fazendo a musculação. A musculação, aí já vou eu defender a musculação aqui de novo. É o tipo de exercício que produz mais miocinas. Depois vem o HIIT e depois vem o aeróbico. A musculação, de uma forma geral, ela é sempre mais benéfica, por todos os marcadores que a gente for ver de saúde, desde melhoria de sono, que a gente vai falar depois, até essa questão de prevenção de doenças. Então, essas
miocinas a gente tem, por exemplo, Ícaro, a produção de interleucina 15, que ajuda na hipertrofia muscular. A gente tem a interleucina 8 e o fator de crescimento endotelial, que aumenta a produção de vasos no corpo e na própria célula muscular. A gente tem a produção de miocinas como o CNTF, que ajuda a reabsorção óssea. A gente tem produção de miocinas interessantes como a OSM, que inibe, veja bem, a OSM ela inibe o crescimento de células tumorais da mama. Muito legal. A gente tem o SPARC, SPARC, que ele inibe o crescimento de células tumorais do intestino. Tantos casos de câncer de intestino em indivíduos jovens a gente está vendo recentemente, né? Então veja que maravilha. E você falou de neuromodulação, aí a gente tem a liberação do BNDF, né? O BNDF, que é um fator de crescimento que estimula a memória. Trabalhos em ratos mostrando que ele previne e trata Alzheimer, minha gente. Aumenta o clareamento de células da beta-amiloide, entendeu? Aumento de uma que saiu até na reportagem. A Veja é muito maravilhosa, né? Sai uma coisa, a Veja, aquela coisa, né? A Veja, pode nem falar nome aqui, né? Não falar nome. Aí saiu agora um trabalho falando da irisina, né? Que é uma miocina. A irisina, que é um metabólito muscular também, que tem várias ações. A irisina, ela aumenta a transformação da célula gordurosa branca em célula gordurosa marrom, que é a célula que mais queima calorias, que queima o próprio lipídio que está lá armazenado. A irisina, ela vai lá no cérebro e facilita a ação do BNDF. Então, ela aumenta a área de aprendizado, a área do hipocampo, né? Aumenta a nossa capacidade de aprendizado. Então, o povo diz, quem faz musculação muito marombado, geralmente é um cara ogro e burro. Não, é um cara inteligente. Olha, todos os caras, em geral, viu, que eu conheço, que são muito dedicados ao esporte da musculação, fisiculturistas, eu tenho alguns pacientes fisiculturistas, polêmicas à parte, são pessoas muito focadas, viu? Eu conheço fisiculturistas jovens e mais velhos, e geralmente são pessoas extremamente focadas na vida dela. São pessoas que não bebem, que não fumam, que dormem cedo, que comem direito. Agora é um estilo de vida hard. Não pense que a vida do fisiculturista é fácil, não. Mas, enfim. E a gente tem também a liberação. Veja que coisa interessante, né? Você trabalha com esse conceito também, né, Ícaro? E a gente faz muito conteúdo sobre a famosa inflamação crônica subclínica, né? A inflamação crônica, minha gente, que é aquele estado inflamatório que vai corroendo o corpo da gente ao longo da vida e produzindo doenças. Causado por obesidade, pelo próprio sedentarismo, causado pela exposição a xenobióticos, causado pela alimentação ocidental muito rica em açúcar, e cujo marco é um aumento da interleucina 6, né, que é uma interleucina muito inflamatória. Mas a musculação ela também aumenta a interleucina 6. Só que ela aumenta um pouquinho, ela inflama só um pouquinho o indivíduo depois do treinamento, para que você possa ter ações fisiológicas benéficas desse leve aumento de inflamação do aumento da interleucina 6. Interleucina 6 pós-musculação, ela aumenta a queima de gordura, ela aumenta a temperatura corporal decorrente desse aumento da termogênese, né, a capacidade de queimar gordura, e ela aumenta o GLP-1. O GLP-1, minha gente, que é aquela proteína que é produzida pelo intestino depois de uma refeição, cuja molécula a ciência isolou o GLP-1 e produziu todas essas famosas canetinhas emagrecedoras que a gente tem aí, né? Tananã, não vou falar o nome aqui comercial, mas essas canetinhas emagrecedoras que hoje estão no boom, né, da crista da onda, que o cara acha que pode comer o que quiser naquele rodízio aí quando vai aí em Brasília, e tem restaurantes maravilhosos, né? Em Recife também, tá? Em Recife tem, meu amigo. Eita, aqui tem, meu amigo. Aqui tem cada coisa boa. O povo tem que vir para cá. Aí o cara... Claudinho, fala. Só tem uma coisa. Você quer terminar o raciocínio? Porque eu queria falar da inflamação um pouquinho. Termina aí, então. Vai lá. Então, aumenta o GLP-1. E a gente tem também o aumento de miocinas, como, por exemplo, a FGF21, que aumentam também a captação de glicose. Resumindo, depois da musculação, minha gente, você tem a liberação de vários fatores, de vários presentes que esse exercício lhe dá,
para poder trazer saúde para você. E veja, a ciência já nos diz o seguinte: 2 semanas onde o indivíduo sai do estado sedentário e já entra no exercício programado, ele já começa a ter benefícios. Então, 15 dias de regularidade na academia, como diz o Matuto aqui no Nordeste, menos 3 vezes por semana, ao menos 3 vezes por semana, você já tem todos esses benefícios aí de incorporação para a sua saúde. Mas fala lá, Ícaro. Duas coisas, gente. Primeiro que vocês já tiveram uma mega aula e assim, se a live terminasse agora, eu acho que já tinha terminado muito bem. Obrigado, Geraldo, mas não terminou. A segunda coisa é o seguinte, gente, inflamação faz parte da vida, tá bom? Inflamação é fundamental para você viver. Sem inflamação, você não dá conta de lidar com as toxinas do mundo, nem com as toxinas que você produz no dia a dia para poder funcionar, nem você poderia se alimentar ou tomar água ou respirar, que você morreria em questão de horas ou dias, nem você consegue ganhar músculo, nem você consegue se reparar, nem você consegue lidar com doenças crônicas. Por quê? O organismo se inflama todo dia, centenas de vezes, seja sistemicamente, seja em locais. Para quê? Porque a inflamação é a primeira linha de defesa, reparo e adaptação do organismo. O problema é que hoje em dia a gente está inflamado demais, tá? Seja por carência do necessário para o organismo funcionar, seja por excesso do que intoxique e sobrecarregue o organismo, tá? Então, quando as pessoas pensam em não, tudo que seja anti-inflamatório, eu vou botar para dentro com tudo. E se o exercício é inflamatório, pelo amor de Deus, eu não vou fazer. Para! Existe uma coisa no mundo, principalmente dentro do nosso organismo, que significa adaptabilidade. O exercício inflama um pouco, porque isso é necessário para o reparo, tá? E para melhoria das fibras depois, hipertrofia, hiperplasia e companhia, que possivelmente o Geraldinho vai falar mais depois, tá bom? Mas o exercício, numa fase mais tardia, né, as consequências, Geraldinho, vão ser um efeito de regulação da inflamação por dias ou até semanas muito proeminente, não é? Então, Isso. gente, o exercício não é um pró-inflamatório tão grande quanto você ficar sedentário. Se você está sedentário, você inflama bem mais, sabe? E essa inflamação vai ser bem mais perigosa. Eu só queria pontuar isso aqui, Geraldinho, porque fica parecendo, às vezes, quando a gente fala, que a gente é a favor de desinflamar totalmente a pessoa. Se você desinflamar totalmente, você lascou a pessoa. A gente tem que regular a inflamação, que o exercício ajuda muito, né? Na verdade, o que a gente tem quando a gente é sedentário, Ícaro, a gente tem um termo chamado de imunossenescência, né? A imunossenescência é quando você tem um estado do sistema imune que ele é incapaz de responder de forma adequada aos estímulos, sejam eles traumáticos, infecciosos, para gerar algum tipo de reparo, né? Ótimo. Esse estado de imunossenescência, ele é muito visto, por exemplo, nos meus pacientes lá do HC, onde eu trabalho como nefro também, os doentes renais crônicos, eles têm uma imunossenescência ao ponto de que, por exemplo, quando a gente pede para esse indivíduo ser vacinado contra a hepatite B, que são habitualmente 3 doses, a gente manda eles fazerem 4 doses da vacina da hepatite B e dose dobrada toda vez que ele vai tomar, porque ele tem uma dificuldade de soro converter um anti-HBs. E a gente sabe, é interessante, né? E aí, quando a gente faz com que o indivíduo se submeta a um programa de exercício físico, a gente vai ter inicialmente, como você falou, adaptações agudas, que vão acontecer naquele momento que ele está fazendo o exercício, e as adaptações crônicas, né? E você volta a ter uma imunoeficiência. Isso é muito interessante. Inclusive, para quem quiser ler alguma coisa interessante sobre o assunto, lá na minha página no Instagram, né, que é o dr.geraldamorim, tem um linkzinho lá que vocês podem acessar,
e tem um paper que eu publiquei junto com outros colaboradores aqui da UFPE, na pandemia do Covid, que é Lifestyle and Covid Prevention, que é um artigo de revisão que a gente fez sobre todo esse papel que o exercício desempenha, por exemplo, na prevenção de infecções virais, onde o Covid também ele se encontra lá dentro desse contexto. O artigo, o paper está lá free, quem quiser baixar e ler, é um artigo muito interessante lá do meu orientador do mestrado, o Fabrício Souto. Um abraço para Fabrício, um grande pesquisador brasileiro, prata da casa nossa aqui de Recife. Na verdade, ele é mineirinho, mas mora aqui em Recife já há muitos anos, casado com uma pernambucana. Então, esse efeito imunomodulador que o exercício faz de forma aguda, e quero ver que coisa interessante, de forma aguda, o corpo ele vai liberar via medula óssea células-tronco do tipo CD34. E essas células-tronco, elas vão promover o quê? Elas vão aumentar a produção de células de defesa CD4, CD8, células de memória, que vão se proliferar tanto no sangue, no intestino, nos pulmões, e é como se, depois do exercício físico, você criasse uma barreira imunológica contra a infecção. Vê que legal. Vê que coisa foda, né? Eu acho foda. É muito... Com certeza. E a longo prazo, a adaptação crônica, né, do exercício, ou seja, você faz mais de 15 dias, como eu falei, você já passou dos 15 dias e você continua lá fazendo seu exercício, sua musculação, seu crossfit, enfim. Você já diminui com isso 50% dos sintomas de infecções de vias aéreas superiores. Você já diminui 28% de incidência de infecção de vias aéreas superiores. Você diminui 46% de severidade dessas infecções. E você aumenta, por exemplo, a resposta vacinal à vacina contra a gripe. Então, quem faz exercício tem uma facilidade melhor de soroconversão. Isso com relação à vacina da influenza, né? Isso tem estudos bem determinados sobre isso. Porque é como se você, além de causar esse efeito imunomodulador, você causa uma inflamação, como você falou, você traz o lado bom da inflamação, que é a capacidade de reparar, porque a inflamação ela serve para trazer reparo, né? Por isso que quando ela está descontrolada, e na COVID, a COVID, eu costumo dizer que ela foi a explosão da inflamação, né? A gente viu na COVID uma inflamação completamente descontrolada e, coincidentemente ou não, não é coincidência, na verdade, ela atingiu mais o quê? Os indivíduos idosos. Por quê? Porque os indivíduos idosos, habitualmente, eles são mais sedentários, eles têm menos massa muscular, eles já são mais inflamados e eles têm a imunossenescência própria da idade. Então, todos os países onde a gente viu aquele filme de terror, né, Itália e outros, com uma mortalidade altíssima dos idosos, foi justamente por um dos fatores, foi esse estado de imunossenescência, que aí o sedentarismo ele entra, né, como um fator colaborador importantíssimo, né? Isso tudo é excelente, porque eu fazia tempo que eu não conversava com alguém sobre exercício com tanto embasamento. Te agradeço, viu, Geraldinho? Mas, como a gente está quase na hora de terminar, 20 minutos. Já, Eita. Eita já. Eu queria te perguntar algumas coisas mais práticas para o público comum, até porque muitas pessoas vão assistir essa live. Quem já está careca de saber os benefícios do exercício físico, mas aquelas pessoas também que vão precisar convencer-se ou serem convencidas de se exercitar. A American Heart Association fala em 150 minutos de exercícios físicos por semana. O consenso era de 180 minutos, há uns 5 anos atrás, se eu não me engano. Eles baixaram para 150. Eles tinham falado há um tempo atrás da questão de 10 mil passos por dia, baixaram para 6 mil passos, o mínimo do mínimo, para se fazer por dia, né? Eu não entendi muito bem, mas o que eu falo para os meus pacientes é assim, se você quer começar, comece com 2 vezes por semana exercício aeróbico, saindo do zero. Meia hora, caminhada, sabe? Um hitzinho depois que você tiver treinado. E 2 vezes por semana, pelo menos,
o exercício de força, sabe? Pelo menos. É claro que isso com vistas a incrementar, é para tirar do zero. Como é que você orienta seus pacientes que estão no zero, ou que estão só com a sua caminhadinha de vez em quando, aquela bem sem vergonha, para sair desse sedentarismo ou do quase sedentarismo total para começar a fazer exercício direito? Como você É, faria rapidamente? uma coisa só para a gente pontuar, viu, Ícaro? Eu sei que aqui tem muitos pais de família, pais de crianças, pais de jovens. Criança e jovem, ele precisa de atividade física pelo menos 60 minutos por dia, hein? Então, nossas crianças Caramba. hoje, elas estão muito sedentárias. Então, criança e adolescente, é bom a gente frisar isso aqui, é outro cenário. Então, criança e adolescente, papai e mamãe, esse menino tem que fazer pelo menos 1 hora de atividade por dia. Claro que atividades lúdicas, atividades ao ar livre, jogar bola, enfim, ele tem que estar fazendo exercício. No adulto, essa questão, se a gente for fazer bem certinho de consultório, o que é que eu recomendo para o meu paciente? Sendo bem prático, né? Meus pacientes, eles são 90% ou emagrecimento com hipertrofia, emagrecimento com hipertrofia mais a questão de reequilíbrio metabólico, hormonal, enfim. O que é que eu digo para eles? Ó, temos que começar com você, pelo menos 3 vezes por semana de exercício de força. Pelo menos 3 vezes. Para a gente ter uma periodização ABC, para a gente trabalhar bem. Cadeia muscular anterior, cadeia muscular posterior e membro inferior. Isso é uma periodização mínima. Porque 3 vezes por semana são 12 treinos por mês. Não é nem metade do mês, mas já começa alguma coisa. Isso para quem está começando. Associado a isso, pelo menos exercício aeróbico 30 minutos depois do treino. Isso para indivíduo que está iniciando, tá? O paciente que já tem um grau de condicionamento de treino é outra história. Para quem está chegando hoje. 30 minutos de exercício aeróbico depois da musculação, ok? E exercício de flexibilidade, alongamento e trabalho de core pelo menos 2 vezes por semana. Porque aí eu consigo colocar o indivíduo treinando de segunda a sexta, 3 vezes um treino mais intenso, musculação e aeróbico, e 2 dias de um treino para ele sentir o corpo dele, flexibilidade, equilíbrio e core. Uma Uhum. coisa super importante, minha gente, eu sei que nem todo mundo pode ter um personal trainer colado em você pela questão do custo e outras coisas. Mas quem treina sob supervisão de um profissional de educação física, e doutor Ícaro, com certeza, tem muitos parceiros aí em Brasília, eu tenho muitos parceiros aqui em Recife, você melhora o seu resultado em 30% de improvement, né, de melhora do seu resultado quando você treina sob supervisão. Até para você não se machucar e não treinar errado. Porque treinar bem nem sempre é treinar com carga alta e sair do treino acabado, não, minha gente. Para quem está começando, um treino de leve a moderada intensidade, com um esforço, vamos dizer assim, mínimo, né, que a gente tem a escala de percepção de esforço. Com um esforço mínimo, quem é sedentário e começa a atividade, e mantém essa atividade leve a moderada por 12 semanas, já tem uma melhoria importante de força muscular, que é o que primeiro a gente quer trabalhar. Ninguém trabalha nas primeiras 12 semanas com treino de musculação para gerar músculos e ficar gigante, não. A primeira adaptação neuromotora que você vai ter é o ganho de força. E fazer isso sob supervisão do seu professor de educação física, ela é super importante. Né? Inclusive, nesse artigo que a gente publicou, ele fala do home-based exercise, né? Porque a gente passou muito tempo de isolamento. Então, a orientação de você treinar quando você tem uma academia no prédio, a orientação de você treinar sobre uma consultoria online, a gente tem vários profissionais gabaritados hoje que podem dar essa orientação. Então, você não precisa ter o personal presencial com você todo o treino. Você pode ter ele online e utilizando as diversas plataformas disponíveis. E isso é muito importante, principalmente para quem está iniciando e principalmente para o idoso, porque o treino do idoso ele é um pouquinho diferente. Porque a gente quer para o idoso, principalmente, a reorganização da fibra muscular. O idoso, ao longo da vida, né, a partir dos 40 anos, né, a gente começa a perder 1% de massa muscular por ano e 1,5% de força. Acima dos 75 anos, a gente perde 3% de força por ano, principalmente de perna.
Então, o objetivo do treino no idoso é a gente fazer com que ele volte a ter força e potência muscular. Porque a potência muscular é a propriedade que o idoso perde, né? Por perder fibras tipo 2 musculares, principalmente, que faz o idoso cair tanto. Então, criança treina 60 minutos por dia. Um adulto que está saindo do sedentarismo, 3 vezes musculação com aeróbico, 2 dias core e treino de flexibilidade e equilíbrio. E o idoso, ele tem que começar treinando também, pelo menos 2 a 3 vezes de força muscular, 2 vezes aeróbico e 2 vezes flexibilidade e equilíbrio. E claro que isso tem que ser sob supervisão de algum profissional. Entendi. Me diga uma coisa, Geraldinho. Eu geralmente falo para os meus pacientes que se ele treinou muito pesado, porque eu não lido com o público de hipertrofia e performance esportiva com muita frequência. Eu sei lidar o básico com isso, não tenho a experiência que você tem, sei lidar o básico, mas não é o meu público. O meu, basicamente, é o da saúde geral. Para o público da saúde geral, muitas vezes treinar 5, 6 vezes por semana de treinos diferentes vai ficar complicado. Muitos reclamam. E esse público muitas vezes vai falar que no final do treino de academia está exausto. Precisa fazer o aeróbico no mesmo dia mesmo, ou dá para fazer em outro período do dia ou em outro dia? Eu tenho muitos pacientes que preferem treinar 3 vezes por semana durante a semana e intercalar com caminhada ou hitzinho nos outros dias, para se manter mais ativo no dia a dia. E aí, isso está muito errado, não surte resultado, porque para o meu público de saúde geral, eles dizem que melhora bastante a vida. Aí eu queria só que você detalhasse um pouco mais isso para quem está começando, que vai assistir a gente. Para quem está começando, Ícaro, tanto faz você fazer o treino de musculação visando força e hipertrofia e na sequência fazer o aeróbico, como você pegar esse aeróbico e jogar para outro dia longe do treino de musculação, ou mesmo em um outro horário. Digamos assim, o paciente faz a musculação pela manhã e faz um aeróbico à noite. Vai Ou o paciente faz da tolerância individual? Vai do objetivo. Por exemplo, aquele cara, paciente que chega na sua clínica lá, o marombeiro boy, ele vai dizer assim, doutor Ícaro, eu quero priorizar a hipertrofia muscular. O aeróbico vai me atrapalhar se eu fizer após a musculação? Parece que sim. Porque quando você faz exercício aeróbico, que você ativa uma via intracelular da chamada AMPK, que é a mesma via que a metformina atua, você pode inibir a via da mTOR, que é a via de hipertrofia. Sim, Resumindo, sim. o caba da maromba, você diz a ele assim, faça sua musculação topada aí, de alta intensidade, principalmente treinando hoje com volume de treino, porque para hipertrofia o mais importante é volume de treino, é você fazer para você hipertrofiar mais repetições e tentar chegar na falha, que a gente chama de falha concêntrica, né? Que é aquela fadiga muscular total, chegar perto disso. E para não atrapalhar a hipertrofia dele, aí você joga o aeróbico dele para pelo menos 12 horas depois da musculação, para ele fazer um load de carbo, recuperar a questão energética, ou fazer outro dia. Se for o cara que está iniciando e que está saindo do sedentarismo, tanto faz, né? Mas frisar com os pacientes o seguinte, aquela velha frase que eu acho importante a gente falar. O paciente diz assim, eu odeio musculação. Aí eu digo assim, pois vai ser mais uma coisa para você odiar na sua vida e fazer. Porque a gente na vida não só faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso. A gente toma água, Sim. a gente come tal coisa, a gente vai para o trabalho, a gente tem uma rotina. E os pacientes, com o tempo, porque a musculação é um esporte tão maravilhoso, porque ela lhe dá saúde e o camarada e a minha amiga ainda fica mais organizadinho, não é? Tem a questão estética. Então o cara fica Sim. mais bonito, a minha amiga fica mais bonita e fica com mais saúde, né, doutora Thaisa? Trabalha comigo aí, minha Nutri, maravilhosa. Doutora Rebeca, olha aí. A Esposa Beca prestigiando a gente. está aqui vendo a gente também. Deixa eu te perguntar. A partir do momento em que a gente fala que a musculação ela não serve só para estética, como as pessoas pensam, e isso está caindo cada vez mais por terra. Existem pessoas que falam, doutor, eu prefiro nadar, doutor, eu prefiro fazer pilates. Eu, por exemplo, no ano do meu casamento, eu só queria
emagrecer, casar bem slim, mas com uma musculatura bem definida. Então eu larguei a musculação, fazia pilates 3 vezes por semana e nos intervalos fazia mais aeróbico, hitzinho, consegui meu objetivo. Beleza, que não é o objetivo atual. Dá para malhar no pilates e dá para manter uma massa boa na natação, porque o pilates dá para puxar um pouco mais a carga e, de repente, eu passo isso muito para o idoso, porque o Pilates acaba sendo assistido. E isso eu acho mais interessante para alguém que às vezes tem uma hérnia, tem dores, tem artrose e tudo. Enfim, 2 perguntas. Dá para ficar só com a natação para quem gosta? E dá para ficar só com o Pilates mais aeróbico para esse grupamento de idosos que querem pegar todos os objetivos com o mínimo possível de exercício durante a semana? Existiu uma época, né, que antes da medicina do esporte se estabelecer como uma especialidade de respeito, né, e a própria musculação, que se dizia que a natação era o esporte completo, né? E ela não é, né? Todo esporte, seja ele amador ou profissional ou recreativo, ele vai precisar de uma base de musculação. Então, respondendo sua primeira pergunta, só natação, não, ok? Para o idoso que está numa fase de reabilitação, sedentário, está começando a fazer alguma coisa e que o importante para ele é readquirir a capacidade de potência muscular e equilíbrio, dá para fazer só o Pilates e mais um aeróbico. Aí, se também chegar aquele seu paciente assim, doutor, para eu emagrecer, eu estou fazendo o seguinte, eu estou me matando aqui no aeróbico. Aí eu vou dar de novo o que é que a ciência diz para a gente. Se o paciente faz dieta e só aeróbico, ele vai perder peso, mas 20% dessa perda de peso vai ser de massa muscular junto. O metabolismo dele, por essa perda de massa muscular, vai cair e ele vai tender a engordar tudo de novo depois. Se o indivíduo faz um processo de emagrecimento, dieta mais musculação, ele preserva a massa muscular e ele perde mais massa gorda. No consultório, por exemplo, para aqueles pacientes muito inflamados e que chegam muito sobrepeso, com mais de 10 kg de massa gorda preliminar, eu utilizo muito a estratégia nutrológica, por exemplo, da dieta VLCD, a Very Low Calorie Diet, a famosa dieta de 500 a 800 calorias. Eu faço isso com meus pacientes, eu sou ruim, viu? 500 a 800 calorias. A gente faz ali de 30 a 40 dias essa VLCD, para pacientes selecionados, obviamente, e dando o suporte metabólico. Quais são os nossos resultados? A gente consegue que o indivíduo perca ou elimine ali de 10, às vezes, de 10 a 16% do peso corporal, sem perder em bioimpedância, Ícaro, zero de massa muscular. Por quê? Porque todos eu só falto amarrar dentro da academia fazendo musculação. Agora, para criar isso, você precisa de um lastro de parceiros confiáveis, que você conheça o trabalho, que abracem a causa dos seus pacientes, para fazer um monitoramento presencial ou online desse treino de musculação. Então, porque qualquer dieta de emagrecimento, você acaba, no final da dieta de emagrecimento, do processo, o cara perde ali 15% do metabolismo basal dele. Isso é o que a literatura diz. Só que os trabalhos de literatura não fazem bioimpedância, o cara perde peso, ninguém sabe do que foi, perde peso. Mas no consultório, quando a gente tem um paciente na mão, com bioimpedância ali, matando a cobra e mostrando o papo, que o camarada ou a minha amiga não perde massa muscular, você não tem essa diminuição de metabolismo basal. Pelo contrário, você melhora o metabolismo basal do paciente. Então tem que individualizar. Então você pega o que a ciência diz, traz para o seu consultório e, como você faz com maestria, você coloca o seu toquezinho pessoal, né? E a sua observação. Porque médico é sempre cientista. Mesmo que ele não queira, ele está fazendo a ciência da observação todos os dias. E isso merece respeito. Por vários motivos. Eu estou arretado hoje aqui com muita coisa. Não, não. Eu agradeço pelo tanto de aprendizado. Eu estou mais calado hoje do que eu fico na maioria das lives, porque é uma enxurrada de informação de qualidade, relevante, prática, muito bem explicado. Você é um grande professor, tá de parabéns. Então, como a gente está no final da live, eu queria que você investisse esses 3 minutos finais ali em dar o seu recado final acerca da importância dos exercícios físicos para as pessoas e depois dissesse aonde as pessoas podem
saber mais sobre você, acompanhar teu material, beber mais dessa fonte. E eu agradeço muito por ter aceito meu convite, espero que mais vezes possamos voltar a falar, porque além de eu gostar de você como pessoa, a partir de hoje mais ainda, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e sempre aprendo muito com seus posts e companhia. Quero fazer mais cursos com você, por enquanto a distância e a rotina não permitiram. Então, por favor, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite. Por favor, dê o seu recado final aí, Geraldinho. Vamos tirar todo mundo, minha gente, do sedentarismo. Com certeza quem está nessa live aqui, que já são seus seguidores e meus seguidores, já são pessoas que seguem passos de saúde importantes. Então, lembrem-se de, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu filho, tirar essas pessoas do sedentarismo, começa caminhando. Então, vamos ensinar essas pessoas a contarem os passos delas, pelo menos de 7 a 10 mil passos por dia, já vai ajudar muito. No segundo momento, tragam essas pessoas aos poucos para fazer o exercício de força, né? A famosa musculação. A musculação, minha gente, eu sou um entusiasta porque ela é um grande remédio de saúde. E a ciência traz isso para a gente cada dia mais. Então, as crianças, 60 minutos de treino lúdico por dia, crianças e jovens. Os adolescentes, a partir de 15 anos, já devem fazer musculação, sim, musculação com carga. Os indivíduos idosos, priorizar o treinamento para restaurar equilíbrio e potência. Pode começar com o Pilates, sim, como o Ícaro bem disse, associado a exercícios aeróbicos. E um paciente adulto, né, da faixa ali dos 20 até os seus 60 anos, começar com a musculação pelo menos 3 vezes por semana, associado a aeróbico também nessa mesma quantidade de dias, 3 dias pelo menos, para começar a sair da faixa de perda de força muscular para melhorar a força muscular. A hipertrofia vem depois. E a gente pode fazer uma live depois, Ícaro, só sobre a parte de suplementação, né, que é um mundo à parte, só sobre a dieta, que é outro mundo à parte. O uso de substâncias anabólicas também, que tem as indicações médicas, né? Até esse pandemônio se falam das substâncias anabólicas, mas tem um momento das indicações médicas, os pacientes que precisam, os pacientes sarcopênicos. Então dá para a gente fazer aqui, meu amigo, mais umas 10 lives dessas. Pode me chamar que eu venho. E eu agradeço demais, demais mesmo. Eu gosto muito de falar o que eu sei, o que eu aprendi. Né? Nós somos eternos aprendizes, né? A ciência é a ciência sempre da observação. E quanto mais a gente observa, menos a gente sabe. Mas o pouquinho que a gente sabe, a gente gosta de partilhar. Isso que importa. Muito obrigado. E vamos fazer outras lives, sim. Vou te perturbar com esses convites, mais algumas até o final do ano. Aprendi muito hoje. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe você, sua família, sua clínica, quem trabalha com você, seus pacientes, tá? Muito obrigado por essa contribuição para a humanidade. E eu vou postar já já. Vou deixar você como collab também, para que as pessoas possam compartilhar bastante essa live e assim ajudar milhares, por que não dizer milhões nos próximos meses ou anos com essa live. Tá? Vou postar no YouTube, no Vimeo, no Rumble e companhia, no Telegram, para replicar esses ensinamentos que você passou hoje. E agradeço porque eu sei, pode ter certeza, que vai ajudar muitas pessoas e vai trazer muitos bônus hora. Eu sei que você entende esse conceito para o nosso futuro. Obrigado, viu? Um abraço. Amém, meu amigo. Um abraço. Fique com Deus, todo mundo. Tchau, tchau. Vocês também. Até mais.